O título da lição de hoje é: E Deus os criou, homem e mulher. O texto áureo da nossa lição está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verdade prática: Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para que o amemos e vivamos para a sua glória. Aleluia! A leitura bíblica, a primeira, livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7, e a segunda, livro do Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 24. Nos diz assim a Sagrada Escritura, Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2, do 18 ao 24. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pela esperança que nós temos em teu nome. Não só a esperança aqui na terra, de um amanhã melhor, mas a esperança eterna, Pai, de uma eternidade após a morte, com o Senhor para todo sempre, adorando-te, louvando-te e engrandecendo-te, Pai. Que a tua palavra, mais uma vez, esta palavra que diz que é viva, que é eficaz, que ela penetra até o homem, aonde o homem não pode ir, aonde a medicina não pode ir, aonde a justiça não pode ir, a justiça humana, mas o Senhor vai, o Senhor transforma, o Senhor aniquila, o Senhor restaura, porque a tua palavra pode todas as coisas, ó Pai, e é esta palavra que nós queremos que o Espírito Santo nos revele essa manhã, para que nós aguardemos o nosso coração e vivamos dias santificados para o louvor da tua glória. Capacita todos quantos administrarão nesta manhã com graça, com poder, com revelação do céu ao coração e aos lábios daqueles que a proferirão nessa manhã, Pai, e todos quantos a ouvirão neste dia, ou por um dia que ela estará gravada em nosso site, que ela possa continuar falando aos nossos corações, porque Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus Todo-Poderoso, e que a Tua palavra nos instrua nessa manhã. Obrigado pela Tua presença, obrigado pelo fôlego que nós temos de poder orar, de poder falar, de poder louvar, de poder cantar louvores ao Teu nome soberano, Pai. Ajuda-nos a compreender tão somente a Tua vontade, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz seja para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos internautas,
dando aqui as nossas boas-vindas. Um bom domingo a todos. Que Deus possa abençoar grandemente, poderosamente. Estamos no horário de verão. Eu não sei se todos conseguiram ajustar o relógio 1 hora para frente. Quando é 1 hora para trás, fica mais fácil, porque você tem 1 hora a mais para dormir, para se preparar. Mas quando é 1 hora que tem que se adiantar o relógio, fica mais difícil, porque dorme 1 hora a menos e assim sucessivamente cria um tempo menor. Mas graças a Deus, irmãos, porque estamos na presença do Senhor, isso é maravilhoso. Nós estamos diante de uma lição maravilhosa, que tem como título, já abordado pelo pastor Luciano, e Deus criou o homem, Deus os criou homem e mulher. Estamos navegando dentro da criação. Semana passada falamos a respeito da criação do universo e das matérias, e hoje nós vamos adentrar na criação da humanidade. O primeiro casal que se chegou aqui neste planeta em um ponto da história, em um momento da história. Deus colocou aqui esse casal para uma coroa da sua criação. É muito importante nós debruçarmos em cima deste assunto, porque na eternidade, lá na eternidade, que nós não conseguimos entender esse tempo, Deus, na sua criação, no seu entendimento, no seu planejamento, Ele planejou tudo isto, e nós somos obra desta criação de Deus. E é muito lindo, né? É muito lindo a obra da criação de Deus, como Deus realmente é supremo. Como Ele é supremo, como Ele é poderoso para assim fazer. E nós já abordamos aqui que os anjos aplaudiram. Jó escreve que os anjos aplaudiram a criação de tudo isso que está aí, do universo, do homem. Foi muito lindo esse projeto de Deus. Muito bem. O nosso texto áureo e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, denominando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verdade e prática, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, para que amemos e vivamos para a sua glória. Aqui nós temos 2 pontos importantes, um no texto áureo e outro, na verdade, prática. E a palavra aqui é limites. É limites. O homem, ele foi ordenado, mas foi colocado dentro de um padrão limitado. O homem está tentando superar os limites a cada instante, né? As Olimpíadas estão chegando aí, e aquela superação de limite. O homem tentando buscar novos recordes, novos limites, enfim, tentando ultrapassar alguns padrões, algumas normas, porém, ele vai estar sempre limitado. No fator tempo, ele é um ser humano, ele não consegue ultrapassar certos limites abordados e limitados por Deus. Ele não vai conseguir. É um ser limitado. Ele tem os seus limites. Ele jamais vai conseguir ser um Deus.
ele jamais vai conseguir fazer um outro homem. Por mais que a ciência se avança, pois mesmo Deus disse na boca do profeta Daniel que a ciência ia se multiplicar. E às vezes a gente vê coisas espantosas. Quando eu estudava, naquela época, o grau de liberdade de um robô, de uma mão robótica, me parece que era de 6 ou 8 graus de liberdades. Isso, estou dizendo aos irmãos, o movimento de uma mão de um robô, em termos de fazer movimentos. E cada grau de liberdade que se avança é de uma complexidade muito grande. Porém, irmãos, Deus fez a mão do homem, o braço do homem, com mais de 100 graus de liberdade. Ou seja, é impossível fazer uma mão humana. Impossível. Não dá. Então, se irmãos conseguem pensar num Deus que fez algo que, por mais que a ciência avance, não vai fazer um outro homem. Estamos falando de uma mão. Não estou falando do corpo inteiro, que tem todo o seu grau de liberdade, a sua complexidade. Um olho humano é mais complexo de qualquer algo já criado pelo homem. Um olho humano. Então, o que Deus fez, o que Deus criou, é realmente algo espantoso. Espantoso. Só um Deus para fazer algo como ele fez, né? Então, nós temos aqui este homem, com tudo isso, ele é limitado. Com todo esse avanço que está diante de nós, esta máquina, ele é limitado. Por que Deus limitou? Deus limitou porque assim Ele quis fazer. E Ele é o Deus Todo-Poderoso. E, na verdade prática, nós temos aqui, e Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que o amemos e vivamos para a sua glória. Então, tudo é para a glória de Deus. O apóstolo São Paulo diz, quer comamos, quer bebamos, mas façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida aqui, se é para comer, se é para beber, ou qualquer outra coisa que nós vamos fazer para a glória de Deus. Então você está lá trabalhando, lá na sua empresa, seja qual for a atividade que você esteja fazendo, você está ali, para a glória de Deus. Você está executando qualquer trabalho, seja ele mais simples que for, ou mais complexo que for, você está desenvolvendo um trabalho, para a glória de Deus. Amém? Então, isso aqui nos chama muita atenção. Cuidado com o que nós estamos fazendo. Porque é para a glória de Deus? Não. Então, pare por aí. Nós devemos fazer as nossas atitudes, para a glória de Deus. É para engrandecer o reino? Então vamos trabalhar. Vamos continuar nesta linha, porque é para a glória de Deus. São 2 pontos importantes que o nosso texto áureo nos traz e também a nossa verdade prática. Vamos então assim para a nossa introdução, irmãos. Deus não criou o ser humano por um mero acaso ou capricho. Fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ao contrário do evolucionismo que vê o homem como um simples fenômeno biológico. O criacionismo bíblico mostra como concretização da vontade de um Deus
amoroso, sábio e justo. Aqui nessa introdução, nós abordamos já alguns pontos na semana passada, porém aqui nós já temos esta informação que podemos passar aos irmãos, como eu disse, em um ponto do tempo que nós não sabemos quando é esse tempo. Como eu disse aos irmãos na semana passada, Deuteronômio 29, as coisas encobertas e as coisas que estão abertas. As que estão abertas são para os homens. Aquilo que está fechado, está coberto, que não foi revelada, isto está para Deus. Então ficar aqui dizendo que época que foi é impossível porque não foi revelado. Mas o que podemos precisar em que um ponto no tempo Deus criou o homem. Deus criou o homem. E este homem ele criou como coroa de toda a sua criação. Ou seja, depois que ele deu todas as condições para os animais, para os peixes, o meio ambiente, quando tudo estava pronto, aí Deus, no sexto dia, ele foi criar o homem. E esta criação foi algo muito impactante. Porém, nós vamos entender daqui a pouquinho que Deus, na sua precisão, ele entendeu que precisava fazer algo a mais para essa criação. Amém? Então é um Deus, irmãos, que está perseguindo em todo o tempo, querendo o bem-estar da obra da sua criação. É impressionante. Ele chegar ao ponto de dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom, eu fiz, achei bom, mas agora estou achando que precisa dar um toque a mais. Há alguém que diz que Deus fez a mulher, Deus fez a mulher e fez algo melhorado. Até o material foi melhor, porque o homem, Deus tirou do pó da terra, né? Do pó da terra. E eu trouxe aqui aos irmãos a constituição de um corpo humano. Um corpo humano. O homem é constituído de 66% de oxigênio, 17% de carvão, 10% de hidrogênio, 2,4% de nitrogênio, 1,6% de cálcio, 0,9% de fósforo, 0,4% de potássio, 0,9% de sódio, 0,3% de cloro, 0,1% de magnésio, 0,005% de ferro, 0,005% de iodo e 0,005% de flúor. E também existem pequenos outros elementos. Este é o corpo humano. Isto é a matéria. Isso aí quando é realmente algo muito preciso, porque quando você vai para a palavra de Deus, Deus está dizendo que pegou o homem para formar do pó da terra. Não é lindo isso, irmãos? Não é muito lindo quando você pega uma informação de um homem que escreveu isso há mais de 3.500 anos, disse, façamos o homem. E quais são esses elementos? Do pó da terra. E hoje vai se buscar qual é a formação da matéria do corpo humano? É o pó. É plausível ao Senhor, porque nesta época se vai se buscar alguma coisa, mas é possível? Não, nessa época não tinha nenhuma ciência que pudesse desenvolver algo para dizer que era isso.
E hoje nós podemos encontrar na ciência que é isto. Então, o homem é essa matéria. O homem, o ser humano, o gênero humano, ele tem essa composição do pó. Agora, e por que ele se torna a coroa da criação? Por que ele é essa coroa da criação? Por que ele tem toda essa superioridade de toda a criação, se ele tem esses elementos que é encontrado na natureza? O que difere, né? Nós vamos caminhar aqui. Não, se fosse, não teria mais macaco, né? A irmã está perguntando, está dizendo que se fosse algo parecido, o homem não viria do... A ciência fala que veio do macaco. Isso não tem nenhuma possibilidade. Até porque também, analisando o comportamento do macaco, ele tem uma diferença muito grande desde o seu nascimento. Eu já disse aqui aos irmãos de uma outra oportunidade, que a criança vai começar a andar depois de 1 ano. É isso, né? Mais ou menos. As mães... 10 meses. 10 meses. Outros são mais lerdinhos. 11 meses, 1 ano. Ontem eu estava vendo uma mãe tentar fazer o filho andar. Eu acho que aquela criança deveria ter uns 8 meses. E uma luta tremenda, chamando com um brinquedinho, e a criança com uma dificuldade, um medo de dar os primeiros passos. Então, o homem, a criança, requer cuidados que outros não têm nos primeiros meses. Você vê um animal, um bichinho na natureza nascendo, vamos entender aí alguém pode dizer uma zebra. Irmãos, do momento que nasce, já tem que ficar de pé, já tem que sair andando. Sabe por quê? Porque o leãozão está de olho e não anda para ver. Já tem que ficar de pé e não tem tempo para nada. Já tem que sair andando. Não tem que ficar deitadinho ali aquela noite, o outro dia, para só daí. Não. Já tem que pôr o pé na estrada. O elefantinho, quando nasce, ele tem uma jornada longa. Agora, a criança, quando nasce, irmãos, daqui 1 ano, o tempo é lento e requer todos os cuidados da mãe, do pai, um desenvolvimento lento, e depois, como disse aqui, 10 meses, 1 ano, para dar os primeiros passos. Para dizer as primeiras palavras, então, é mais. 2 anos para dizer mamãe. É isso, Sandra? E olha que não fala perfeito ainda, só assim, dá um tom que falou. E a mãe fica toda feliz porque aproximou de falar mamãe, já fica uma felicidade muito grande. Então o processo é lento. Irmão, se pegar um macaco com 2 anos, ele já aprendeu tudo o que tinha que aprender. Já não tem mais nada que ele possa desenvolver em termos de salto, em termos de movimentos de árvores, pular, trapesia, enfim, entender e conhecer e saber da vida. 2 anos o macaco já, a sua curva de aceleração de aprendizado já chegou no topo. E depois de 2 anos, ele para. Não tem mais nada para aprender. Não desenvolve mais nada. Parou por ali. E o homem, depois de 2 anos, aí vai começar. Aí vai começar a aprender a falar. Ele já ouviu muito, mas não tem dificuldade de falar. Aí que ele vai começar a se desenvolver a vida. E quando que ele termina de aprender? Quando ele para?
Nunca. Ele vai sempre. Até morrer, ele está conseguindo ainda. É bem verdade que quando chega uma certa idade, a dificuldade para você absorver alguma coisa diminui muito, mas ainda pode aprender alguma coisa. O meu pai comprou um celular, desses que tem WhatsApp e tal, e eu, esse dia, recebi uma ligação dele, do WhatsApp. Eu fiquei assustado, falei, mas é ele? E quando eu atendi, era a voz dele. Falei, pai, mas o senhor já está usando? Ele disse, não, agora eu aprendi. Está com 83 anos de idade. Agora está usando essa tecnologia. Então, queridos, não há nenhuma possibilidade de se assemelhar com esses animais. Eles são inteligentes, estão muito próximos do ser humano, mas não tem nada a ver, irmãos, com o ser humano. Não tem nada que se compare. Muito bem. Vamos aqui prosseguir. Como o homem foi criado? O homem é da terra e da terra é do homem. A este planeta estamos intimamente ligados, não podemos fugir a este solo, pois dele o Senhor nos chamou à vida e para ele haveremos de voltar. Esta aqui é uma sentença que Deus disse ao homem depois que ele pecou. Do pó veio e do pó tornará. Ou seja, o homem está ligado à terra. Ele vem da terra e volta para a terra. Essa matéria, quando volta, estou falando da matéria. Depois nós vamos entrar na área espiritual do homem, que se difere dos demais. Estou apenas ligado nesse instante para você que está aqui, os nossos alunos da EBD. Nós estamos falando da matéria. O homem é da matéria terrena e dessa matéria ele volta. A matéria-prima do homem. Deus escolheu o pó da terra para modelar o homem. Ele poderia ter optado pelo ouro ou pelo mármore. Naquele momento, porém, o Senhor não tentou fazer uma joia, nem talhar uma estátua. Ele era o seu propósito criar algo infinitamente mais precioso. O ser humano segundo a sua imagem e semelhança. O próprio Deus criou o homem, a coroa da criação, e usou o pó da terra para criar-nos, pois nela vivemos e dela nos alimentamos. Nenhum outro solo, a não ser da terra, serviria para nos dar-nos a forma. Achei muito lindo porque nós temos na terra outros materiais mais preciosos. O material mais precioso encontrado na natureza é o ouro. E o material mais simples é o pó. Nós temos outros materiais aí nesse meio do caminho. Mas, irmãos, aquilo que o homem tem de mais importante estava por vir, estava para chegar. Ele fez o homem de barro e a Trindade, pois aqui nós temos uma informação que Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. É importante se dizer aqui que esta imagem, quando Deus está dizendo, façamos homens conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Essa imagem que está sendo transmitida aí, nós vamos entrar, que é já o segundo subtópico, vamos ler. O sopro divino,
após formar o homem do pó da terra, e nele imprimir a sua imagem, sopra-lhe Deus às narinas, tornando alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O Criador dispensou nos cuidados paternos de matéria, que embora pó e cinza possuímos uma alma imortal, e que um dia a ele tornará. Fomos criados no tempo, mas no coração vai-nos a eternidade. Quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, aqui não significa dizer que nós estamos sendo feito com esta imagem de Deus no sentido matéria. Esta imagem fala de algo muito mais expressivo que diferencia o homem de toda a raça, tudo que foi criado, porque esta imagem que nós recebemos, esse sopro que nós recebemos, não é um sopro do oxigênio, não é nada disso. Esse vento, esse ar, Deus usou o oxigênio, o ar e soprou, nada disso. Isto que o homem recebeu, esta semelhança, esta imagem, isso é divino, é algo divino. E aí começa a diferença do homem. Ele recebe a alma. Esta alma que o homem recebe, Paulo fala desta alma também. Paulo vai falar desta alma, que nós temos um homem interior. Este homem interior, ele não se corrompe, ele precisa se renovar a cada dia, quando ele é assim vivificado. Então, depois nós temos também a informação que nós devemos estar com o nosso espírito, com a nossa alma e com o nosso corpo divinamente preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vamos já ter uma informação, já no Novo Testamento, e aqui fazendo esta correlação com a criação, quando o homem recebe esse sopro divino, ele recebe algo invisível. Ele recebe algo que é imaterial. Ele recebe algo que é imortal. Esta matéria, esse barro que ele modelou, isto aqui se chama-se corpo. É o corpo. Agora, o sopro divino, não, isso aí já é divino. E esse sopro divino, que é a alma do homem, vai ficar no meio. Corpo, alma e o espírito. A alma está no meio. Ela a alma, ela está no meio entre o espírito e o corpo. E o que é alma? Que podemos definir o que é alma? Podemos tentar definir. A alma é a sede dos pensamentos e dos sentimentos do homem, a sede da sua personalidade e da sua individualidade, a parte do homem que tem consciência de si mesmo. Vou repetir. A alma é a sede dos pensamentos e dos sentimentos do homem, a sede da sua personalidade, da sua individualidade, a parte do homem que tem consciência de si mesmo. Esta é a alma. E o que é o espírito? O espírito é a parte do homem que faz a relação dele com Deus. É a sede da consciência, o instrumento que nos permite discernir o certo e o errado. É o elo da ligação entre Deus e o homem. É a instância em que tomamos consciência da existência
da soberania de Deus. O Espírito. Então vamos entender, o homem, ele tem a matéria. E esta matéria, eu passei aos irmãos aqui, isto é visível. Isso aqui se encontra na natureza. Passei para os irmãos até a porcentagem que o nosso corpo humano, isso é o nosso corpo. Isso aqui se divide em células, em músculo e assim sucessivamente. Agora, quando Deus, ele sopra, o homem recebe aquele sopro, ele recebe uma superioridade de toda a raça, tudo que foi criado. Ele recebe algo divino que os outros animais não têm. É por isso que o homem, ele domina sobre toda a natureza. É por isso que ele tem o domínio. Esse domínio se consegue enxergar na terra, se consegue enxergar no mar e se consegue enxergar no espaço. Impressionante, o homem tem o domínio. Quer ser este animal de 10 quilos ou de 30 toneladas. Não importa. Tudo que foi criado. E Deus disse, Adão, dominai sobre tudo. Sobre os peixes, sobre os animais, sobre os répteis. Então o homem tem o domínio. Ele é a coroa da criação. Ele tem alma, ele tem algo divino sobre ele, que está sobre o homem. Então, irmãos, a sede dos pensamentos, dos sentimentos do homem, a sua personalidade, a sua individualidade, a parte do homem que tem a sua consciência de si mesmo, é a alma. Jesus disse que a alma dele estava triste até a morte. Ele tinha alma. A minha alma está triste até a morte. Então, nós pregamos, trazemos uma mensagem aqui, não sei se foi a semana passada, que é possível o homem estar em um momento triste. A alma do homem, em algum momento, pode ficar triste. Ela se alegra, ela se entristece. Sentimos alegria, sentimos tristeza, sentimos saudade, sentimos ternura, sentimos compaixão, sentimos amor. Tudo isto faz parte da personalidade do homem. Quando eu falo homem, estou falando gênero humano, homem e mulher. Faz parte. Sua sensibilidade é a alma. Agora, o espírito, não, o espírito já é algo diferenciado. Como Deus é espírito, irmãos, ele não fala na alma do homem, ele fala diretamente no espírito do homem. É essa relação que Deus tem com o homem. Espírito fala com espírito. Eu sempre penso assim, sempre falo, que quando o homem recebe uma mensagem de Deus, e ele sente no seu espírito que Deus falou com ele, ele não tem dúvida. Ele não tem dúvida quando Deus fala no seu espírito. Quando Deus falou com Belsazar, a Mene, Mene, Tekel, Farsim, é uma letra que estava na parede. Porém, quem tremeu? Quem foi que tremeu naquela festa? Foi o rei. Mas não estava escrito para o rei. Mas quando ele viu aquelas letras falou no seu espírito. E ele tremeu. Os joelhos batiam um no outro. E quando Deus fala no nosso espírito, irmãos, não tem dúvida. O crente sabe que Deus está falando. Não tem sombra de dúvida. É no seu espírito que Deus fala. E quando Deus fala no nosso espírito, irmãos, a carne não suporta. Ela não suporta, ela se derrete. Esses componentes é muito fraco para resistir à voz de Deus.
Aleluia. É muito fraquinho. É tão fraco, irmão. É tão fraco que Moisés, ao passar 40 dias lá no monte, recebendo aquele impacto da glória de Deus, quando ele desceu do monte, os homens precisaram colocar algo, porque refletia uma glória tremenda, brilhava demais, a face de Moisés brilhava muito, os homens não suportavam, porque os homens embaixo não estavam na mesma intimidade com Deus que ele estava lá em cima. Então, o momento de transição ao descer, Moisés ainda transmitia algo, esplendor muito forte. E às vezes a gente acaba orando, Senhor, dá a tua glória sobre mim. E se essa glória vier mesmo, nós não vamos suportar. Né? Então, a alma, irmãos, ela está no meio dessa transição, e nós vamos entender que essa triunidade, que é o homem, corpo, alma e espírito, o espírito é uma guerra constante, porque o espírito guerreia para as coisas de Deus. Mas existe uma outra força que puxa para as coisas da terra. As coisas, quando eu falo coisas da terra, não estou falando das coisas do pó. Eu estou falando das atrações humanas, das coisas que atraem o homem para o pecado. Então a guerra, a alma fica nesse meio, Então o homem, essa triunidade, está em guerra, está constantemente se guerreando, porque um puxando para um lado e o outro puxando para o outro, e você, para neutralizar, você precisa ir para a oração, ir para o jejum, para a palavra de Deus, para neutralizar as forças que se opõem ao reino de Deus. Muito bem. Bom, nós temos aqui, irmãos, a missão do homem. A missão do homem. Adão foi criado com uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo, de onde fora tomado, especialmente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. Então, nós vamos entender que o homem ele foi criado para uma tripla missão: governar a terra, cultivar o solo de onde fora tomado, especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O trabalho, por conseguinte, já fazia parte da vida humana, antes mesmo da queda. A partir do Éden, o homem deveria estender-se a civilização até os confins do planeta, para que o Senhor fosse magnificado eternamente para os seus filhos, por seus filhos. Então, aqui, irmãos, aqui nós abordamos esse assunto em outra oportunidade, mais do que uma vez, que Deus não fez o homem, não criou o homem para ele ficar numa rede. Vou colocar o homem no jardim e vou deixar ele descansando o dia inteiro. Não. Deus não fez isso. Até porque Deus também não tem esse plano de ficar descansando. Ele está sempre em atividade. Os céus estão em atividades. Está em grandes projetos e planejamentos. Enfim, Deus é supremo e Ele está trabalhando. Agora, Deus ele criou o homem e falou assim: você vai guardar, você vai cultivar, você vai governar a terra. É um trabalho tremendo, viu, irmãos? Governar, cultivar e guardar a terra. Um trabalho.
Agora, irmãos, quando o homem peca, é diferente. Agora diz, com o suor do seu rosto, você vai adquirir agora os mantimentos para a sua sobrevivência. Então se difere agora esse trabalho. Porque esse trabalho que Adão fazia aqui, de governar e cultivar e guardar a terra, era um trabalho que não lhe dava, que assim não trazia a ele cansaço, o suor, aquilo que você chega em casa depois de um dia de trabalho, extenuado. Não, Adão não sentia isso. Era prazeroso, era algo tremendo. E eu colocaria mais aqui, irmãos, mais um item, que acrescentaria mais um item aqui. Relacionamento. Relacionamento. Além desses 3 itens aqui mencionados pelo nosso comentarista, eu acrescentaria que o homem foi criado para também se relacionar. Relacionamento. Isso acontecia todos os dias na viração do dia. Deus se apresentava no jardim do Éden e dizia: Adão, vamos conversar. Nós precisamos nos relacionar. Isso é relacionamento. O homem, ele está aqui nesta terra para a glória de Deus. Mas dentro desse contexto, ele realiza trabalhos, ele realiza projetos, ele concretiza sonhos, mas dentro desse projeto, dentro desse contexto, o homem ele é um ser que precisa se relacionar. Se você tem vivido uma vida isolada, é eu e Deus e mais ninguém, não foi para isso que Deus criou. Deus criou o ser humano para realizar trabalhos, para a sua glória, mas também para se relacionar. O relacionamento é de suma importância para o homem. Quando Jesus fala a parábola do filho pródigo, ele vai falar daqueles 2 meninos, o pródigo, que significa gastador, né? Que foi para o mundo gastar. Mas Jesus vai falar de um que ficou. E este que ficou em casa tinha problemas de relacionamento. Tinha problema de relacionamento. Ele tinha relacionamento com o seu irmão e tinha problema de relacionamento com o seu pai. Eles não viviam, se inteiravam assim entre si, porque ele vai dizer: eu estou aqui há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu uma festa para os meus amigos. Eu só trabalho. Falta de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar, irmãos, com Deus. Você não pode viver uma vida sem se relacionar com Deus, essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus. Há muita gente vivendo da igreja como filho que ficou na casa. Ele está na igreja, mas ele está ali isolado, vivendo uma vida isolada. Não quer falar com Deus, não tem dificuldade de se relacionar com Deus. E se ele tem dificuldade de se relacionar com Deus, ele vai ter muita dificuldade para se relacionar com a criação de Deus, com o homem. Isso é automático, irmãos. Isso é automático. Falta de relacionamento com Deus, tem dificuldade de relacionar com o homem. Estou falando relacionamento no sentido positivo, de construção, de crescimento. Isso é importantíssimo, viu, irmãos? Então, eu acrescentaria aqui, com todo respeito à casa publicadora, mas tudo gera crescimento, tudo pode ser melhorado. Se Deus melhorou, se Deus disse não foi bom, vamos fazer a mulher. Então, eu diria, nós precisamos nos relacionar mais, irmãos. Isso faz parte do ser humano, ele se relacionar com
aquilo que Deus, o projeto de Deus. Nos percebe que quando o homem peca, a primeira coisa que rompeu-se foi o quê? O relacionamento. A primeira coisa que se rompeu foi o relacionamento, porque a primeira coisa que o homem foi fazer foi temer e correr. Fugir, não quero mais me relacionar. Vamos ficar longe de tudo que está aí, tudo que foi feito, vamos nos esconder. Então, quando você procura o relacionamento com Deus, você quer crescer, você quer se aproximar do Criador, porque você veio dele. Você recebeu o sopro dele. Você veio dele, então você não pode fugir dele. Você tem que estar junto com ele. Esse caminho tem que estar bem afinado. O homem precisa de Deus. Tópico 2. O último dia da criação foi pleno de atividades. A criação do homem, o estabelecimento das suas tarefas e a nomeação dos animais, a feitura da mulher e, finalmente, a instituição do casamento. Solidão do homem. Para completar a felicidade de Adão e, por fim, a sua solidão, Deus criou Eva, nossa mãe. O Pai, na formação da mulher, simplesmente declara: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A matriz da raça humana, enfim, estava completa. Agora o homem e a mulher haveria de se propagar, multiplicar-se e espalhar-se por toda a terra. A criação da mulher, na criação de Eva, Deus atuou como um anestesista, cirurgião e geneticista. Anestesista, antes de tudo, Deus ceda o homem para que esse adormeça profundamente. E assim o Senhor dá início ao bem ali no Éden. Uma ciência que só viria a ser descoberta alguns milênios mais tarde. A anestesiologia. B. Cirurgião. Ato contínuo. O Criador submeteu Adão a uma intervenção cirúrgica e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. A operação foi tão perfeita que incluiu uma plástica. Somente aquele que nos conhece, a estrutura haveria de praticar uma medicina tão perfeita. Geneticista, como a última etapa do cirurgião, o Senhor extraiu de Adão uma de suas costelas e desta formou a mulher. Tinha início a engenharia genética. Nesse processo, Deus vai além da mera clonagem. Traz à vida um ser autônomo, cônscio de si. Aqui, irmãos, nós temos muitas informações. A primeira aqui que eu quero abordar é a solidão do homem. A solidão do homem. A Bíblia fala que não é bom, Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. E alguns chegam a dizer que a mulher foi algo mais aperfeiçoado. Porque foi da costela e não foi do pó. Eu diria, irmãos, que não. Eu diria que não. A mulher não foi algo mais aperfeiçoado. Não. Eu diria que na verdade, o que se ganhou ali foi a família. A família se ganhou ali. Não houve uma superioridade de Eva porque foi do osso. Não penso assim. O que se formou ali foi uma família. A família agora foi criada. E a família é linda. Amém, irmãos?
a família linda, o que ganhou ali foi Adão, se completa agora com Eva, e depois ele vai exclamar: esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então, o que teve de lindo ali não foi uma superioridade de Eva e alguma coisa porque foi criado, não. Eu acho que Deus soma e se vai, como diz aqui, a matriz da raça humana, enfim, se completa. Há um completar. Não existe superioridade, nem de um e nem do outro. Até porque, aqui nessa criação, a mulher ela chega como uma auxiliadora, ela chega como uma companheira, ela chega para estar do lado de Adão, para acompanhar, para ajudar, somar forças, para se completar. Os individualistas passam a pensar de uma forma diferente, entendendo que, não, eu penso no completar da obra de Deus. Deus completou a obra da sua criação, trazendo para Adão e Eva. Eu penso que ele deve ter ficado muito feliz, porque ele via macho e fêmeas na criação de Deus. Ele viu os animais ali no Éden, e ele era um homem só. E quem sabe, isso não foi Adão que pediu, foi Deus que assim desejou, que eles tivessem uma companheira. Então eu penso, irmãos, que aqui tem algo importante para nós. Às vezes nós queremos alguma coisa, às vezes não estamos sempre querendo algo, não é assim? Mas Deus sabe o que é de melhor para nós. Deus sabe o que nós realmente precisamos. E Adão nunca imaginaria que ele ia receber Eva. Mas no plano de Deus, era além dos pensamentos de Adão. Adão jamais poderia pensar que ele podia ter uma companheira. Tudo estava resumido, tudo estava acabado. Mas, de repente, chega o cirurgião. É impressionante. Chega alguém que vai fazer algo que vai dar a Adão uma felicidade imensa. Não, primeiro vem o anestesista, não é assim? Aqui eu falei, chega o cirurgião que vai fazer a cirurgia, mas, na verdade, chega o anestesista. Esse anestesista é o mesmo que vai fazer a cirurgia. Esse que vai fazer o corte, vai tirar a costela, e é o mesmo que vai fazer a cirurgia plástica. Então, é 3 em 1. Hoje nós temos o anestesista, hoje nós temos o cirurgião, que vai fazer a cirurgia, e hoje nós temos o cirurgião plástico. São 3 especialidades. Agora, o Criador, ele vem só. Ele vem para fazer as 3. Amém? Glória a Deus. Ele vai gerar o sono. Eu me lembro que eu fui fazer uma endoscopia, essa é a palavra certa, endoscopia, e eu me deitei e eu falei para o anestesista: olha, eu acho que eu não vou dormir. Ele disse: vai. Eu acho que eu não vou dormir. Ele disse: daqui a pouquinho você vai dormir. Irmãos, é impressionante. Essa ciência que hoje está aqui, Deus já trabalhou isso há milênios atrás. Essa descoberta já estava no segredo de Deus. Então, Adão adormeceu, ele não viu nada. Ele recebe agora algo impressionante. Ponto 3. A principal característica moral da mulher. E Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado de Adão, auxiliando-o com sabedoria e prudência. A idoneidade da mulher é pormenorizada
em Provérbios 31, diante da sua companheira Adão compõe um poema. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. No livro de Provérbios, capítulo 31, nós temos aqui toda essa sabedoria de Salomão, que vai descortinar sobre a mulher virtuosa, quem achará? A mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher, a mulher que não tem sabedoria, ela vai destruir com as suas próprias mãos. Essa é a mulher sábia que edifica a sua casa. Eu diria aos irmãos que essa sabedoria seria uma influência. Como ela vai influenciar dentro da sua casa? Que tipo de influência ela está trazendo para a casa? Se é uma influência positiva, essa influência será uma influência construtiva, vai construir a casa. Mas se ela começar a influenciar de forma negativa, a casa será destruída. A casa será destruída. Vamos pensar, irmãos, de que forma nós estamos influenciando a nossa casa, nossa convivência. Isso pode ser benéfico para gerar construção, mas pode gerar destruição. Vamos para o tópico de número 3. A instituição do casamento. O Senhor não permitiu que o homem incentiva e livremente se ajuntassem à sua mulher. De forma solene, une-os através do casamento, decretando: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Estas, pois, são as características do casamento: monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Monogâmico. O primeiro ideal casamento é a monogamia. Um homem para cada única mulher e uma mulher para o único homem. Infelizmente, não demoraria a aparecer o primeiro caso de poligamia. Depois que Lameque, o costume generalizou-se, contaminando até varões piedosos como Jacó, Gideão e a Davi. Monogâmico. Aqui, irmãos, nós temos esta informação bíblica de suma importância. O casamento, aqui diz assim: deixará o varão. O casamento estabelecido por Deus diz assim: e deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Então, o casamento é um varão e uma mulher. Então, o casamento estabelecido por Deus é um homem e uma mulher. Deixará o varão a casa de seu pai e se apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Este aqui é o casamento instituído por Deus, um homem e uma mulher. O homem deixa a casa de seu pai e a mulher deixa a casa de sua mãe. E vão se unir num laço sagrado do matrimônio e serão ambos uma só carne. Este é o casamento instituído por Deus. Fora disso aqui. E o segundo passo é monogâmico. Nós temos aqui o primeiro caso que rompeu Lameque. Eu não sei se foi esse aqui que matou. Foi esse que matou um homem porque pisou no seu pé? E um outro porque houve uma
uma conversa calorosa, ele matou 2 pessoas. Foi o primeiro que teve mais do que uma mulher. E depois disso, a coisa começou a tomar outras dimensões. No caso, o patriarca Jacó, Gideão, Davi. E se nós formos correr por aí, nós vamos encontrar mais notório dos polígamos, foi Salomão, que está registrado no livro de 1 Reis, capítulo 11, de 1 a 7. Tais costumes que não era aprovado, mas temporariamente tolerado por Deus, sempre acabava por acarretar sérios problemas domésticos. Vamos entender? Vamos pegar Jacó. Não seria que foi obrigado, mas vamos entrar dentro de um texto que ele teve 2 mulheres e 2 concubinas. Então ele teve 4 mulheres. E quantos problemas que teve dentro desta casa? Quantos problemas, irmão? Muitos problemas. Porque ele tinha que gerenciar tudo isso. E os filhos entravam em conflitos. Muitos problemas. Davi, quantos problemas? Problemas dele deitar e carregar a sua cama de lágrimas. Tantas dores. Há quem diga se Davi tivesse morrido lá no início, ele teria sido aliviado de tantas tensões, que ele passou por tantos problemas, por ter enveredado, por adotar a poligamia. Salomão também entrou por esse caminho e teve 1000 mulheres, 300 princesas e 700 concubinas. E a Bíblia diz que Salomão amou muitas mulheres. Muitas. E as mulheres que Salomão se casava, na sua grande parte, eram mulheres estrangeiras. E a Bíblia diz que essas mulheres perverteram o seu coração e levou a Salomão a adorar outros deuses. Até sacrificar para os montes, Salomão se enveredou. E depois Salomão chegou na conclusão de tudo isso. Agora, irmãos, aqui nós acabamos de ler que Deus nunca aprovou a poligamia. Deus nunca aprovou a poligamia. Deus entregou para Adão quantas mulheres? 1. Deus entregou Eva. Agora, vamos abrir um pouco mais esse assunto. Assunto sério, né? Naquela época, se tinha muitos problemas. Porque hoje a vida é ganhada de que forma? Hoje o homem sai para ganhar a vida no trabalho. Antigamente era lavoura, né? Só tinha um trabalho. Era lavoura e capinar café e apanhar algodão e assim trabalho rural. Era o ganha-pão. E a vida rural era bem maior que a vida nos grandes centros, né? A parte rural compunha a grande quantidade dos contingentes, das pessoas moravam mais na área rural. Hoje não, hoje é uma invasão da área rural e as pessoas estão morando nos grandes centros, porque as atividades se diversificaram tão grande, assim de uma forma expressiva, então
as pessoas vão encontrar um meio de sobrevivência nos grandes centros, né? São Paulo foi a cidade que recebeu um contingente muito grande nas últimas décadas. As pessoas deixavam o Nordeste, Minas, e era uma vontade enorme de chegar na cidade de São Paulo. Essa semana mesmo eu conversei com meu pai. Ele disse que aos 12 anos de idade, ele deixou a cidade de Guanambi, Bahia, e veio para São Paulo à busca de recursos, trabalho. Só que veio a pé. Veio a pé. Contando os dormentes na estrada de trem, ia contando para passar o tempo. Assim foi a vida de muitas pessoas lá atrás, né? Dificuldade. Mas Deus deu graça a ele e ele venceu, amém? Graças a Deus. Agora, irmãos, nesses dias aqui, Deus nunca aprovou a poligamia. Deus nunca aprovou. E Jesus vai falar sobre este assunto, né? Os problemas que tinham naquela época eram muito grandes, irmãos, a respeito das mulheres. Até pela forma que elas eram tratadas. E, além do mais, as guerras dizimavam muito os jovens. As mulheres se casavam, e aonde o homem ia trabalhar? Qual era a sua atividade? Guerra. Guerra. Guerra de um lado e guerra do outro. Então se dizimava muito os homens, e as mulheres ficavam à deriva. Não tinha sustento, não tinha como viver, então se adotavam o homem ter mais do que uma mulher para que ela fosse sustentada. Isso que acontecia. Acontecia muito isso, em forma de sobrevivência nesta época. Mas volto a dizer aos irmãos, não foi plano de Deus e Deus nunca aprovou a poligamia. Não. Deus nunca aprovou a poligamia. Heterossexual. A heterossexualidade é o segundo ideal do casamento. Deus fez a mulher para o homem e o homem para a mulher. Ambos se completam. Portanto, o homossexualismo, quer masculino e quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Como disse aos irmãos no começo, o casamento é de um homem e de uma mulher. Fora disso, não tem nenhuma projeção divina e nenhuma sustentabilidade na palavra de Deus. Não tem apoio, não é projeto e nem criação de Deus esse plano. 3. Indissolubilidade. Finalmente, o terceiro ideal do casamento é indissolubilidade. Uma palavra difícil. O casamento só pode ser dissolvido em 3 circunstâncias: morte, infidelidade e abandono. No caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, esse não deve ser ignorado. Eu diria, irmãos, que aqui nós temos esse casamento pode ser indissolúvel. Aqui ele coloca 3 pontos. Através da morte, a infidelidade e Paulo fala aos Coríntios sobre também abandono. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. E o nosso comentarista fala, no caso de traição conjugal, se houver guarida para o perdão, isso não deve ser ignorado. Eu penso, irmãos, que o perdão, no caso de abandono e de traição, eu diria que o perdão deve estar presente.
Amém, irmãos? Não somente se houver guarida. Eu diria o seguinte, que mesmo seja qual for o caso, para você viver em paz, para você viver uma vida de crescimento e para você viver uma vida saudável, você deve liberar o perdão. Amém? O perdão para o cristão não se conversa. Não tem acordo. Você deve liberar o perdão para você viver em paz. Você precisa tirar do coração toda mágoa, tudo aquilo que ficou, e liberar o perdão. E liberar o perdão. Porque se você não liberar o perdão, você vai viver uma vida inteira de amargura, de tristeza, sem paz, sem felicidade, porque a pessoa está do outro lado lá, às vezes já não tem nenhum sentimento, já para ela está tudo certo, está perdoado, mas você está aqui na igreja ou em outro lugar, sofrendo com aquela situação, com aquele problema, e passando a vida inteira de amargura, de tristeza, sem poder ser uma pessoa feliz. Então, se você está conosco através da internet, ou está aqui, eu não sei qual seja o problema. Pode não ser caso de infidelidade, abandono, porque tem pessoas, irmãos, que arrumam um relacionamento, de repente foi embora. Desapareceu. Não se vê mais a pessoa. Não se vê mais. Ou por infidelidade, aí a pessoa passa o resto da vida, irmão, com aquilo. E há pessoas que contam problemas, irmão, de 30 anos, de 20 anos, e está ali sendo cozinhada por aquele problema. Você percebe nos olhos que a pessoa sente o problema como se fosse ontem, e se arrastando com aquilo. Então, volto a dizer aos irmãos, não somente nesse caso específico que nós estamos dizendo, seja qual for o caso que se tratou ou que aconteceu, libere o perdão de uma vez por toda e seja feliz. Seja feliz. Se goste. Você precisa aprender a se gostar. Jesus disse que nós devemos amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então você tem que gostar de você. Você tem que se valorizar, dar um valor dessa vida que Deus lhe deu e não ficar vivendo uma vida assim, por algo que aconteceu, infeliz. É falta de se gostar. Então, peça a Deus ajuda e diga, Deus, me dê força para que eu possa viver uma vida feliz e liberar o perdão, que a pessoa seja feliz e eu preciso caminhar feliz essa vida que o Senhor me deu tão preciosa. Será que essa vida que Deus lhe deu vale menos do que aconteceu? Será que vale tão menos? A forma tão linda que você chegou neste mundo? O salmista diz que ele foi formado de uma forma tão incrível, tão fantástica, e você apareceu nesta vida, e Deus lhe deu tudo, todas as condições, para depois, por um ato que aconteceu, por algo que aconteceu, e você fazer desta vida o resto dela sem felicidade. E vou dizer mais aos irmãos, isso é tão sério, que Jesus chega ao ponto de dizer que se você não liberar o perdão para o seu irmão, você não pode fazer duas coisas. A primeira é orar. Você pode até orar, mas a sua oração não será respondida. E a segunda
você não pode ofertar. Não leve oferta. Primeiro você precisa se reconstruir. Primeiro você precisa resolver o seu problema com o seu irmão. Se acerte com ele. Tire essa mágoa. Tire essa tristeza. Tira isso do coração. E depois, vem, Jesus disse, vai lá, resolva. Depois você vem e oferece a tua oferta ao Senhor. Como é que você pode ofertar ao Senhor um gesto de gratidão se a coisa não está resolvida? Então, irmãos, nesse terceiro item aqui, eu diria, libere o perdão. Libere e viva em paz, feliz. Uma das coisas que o diabo quer, irmãos, uma delas, ele quer muitas coisas. Uma das coisas que ele quer é fazer você viver infeliz. Infeliz. Porque uma pessoa infeliz, ela apaga todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Mina tudo. Ele para no tempo. Ele já não consegue avançar mais, porque ele tem que ficar ali envolvido com aquele assunto e com aquilo que está em volta, e ele não consegue dar marcha na vida, ele não consegue caminhar, ele não consegue mais sonhar. E quando o homem para de sonhar, ele para de viver. Que Deus, irmãos, nos dê. Eu já contei aqui aos irmãos que eu passei por uma fase tão difícil na minha vida, que eu jamais poderia pensar que eu ia passar por aquilo, mas hoje eu entendo que foi bom. No momento não foi, mas eu penso que hoje foi bom, porque eu olho assim e falo, meu Deus, consegui. Porque às vezes nós falamos aqui, e Deus disse, mas agora você vai viver isso. Agora você vai passar por isso. Vou levar você para este vale, e para que nesse vale você passe por esse teste. E, irmãos, eu confesso-vos que eu estava tão abalado com o problema, que eu pensava que pedir perdão, jamais. Jamais pedir perdão por um fato que aconteceu, de algo que eu acabei me envolvendo no ramo de comércio. E, irmãos, eu me lembro que eu estava na cidade de Mojimirim, e eu acordei pela madrugada, era umas 2 da manhã, mais ou menos, e até estava dormindo com a luz acesa. Eu me lembro perfeitamente que a luz estava acesa no meu quarto, e Deus falando no meu coração que era para mim perdoar. E eu falava assim, mas eu vou perdoar que jeito, Deus, sendo que eu fui tão ofendido? Eu estou tão ofendido, eu não consigo. Eu estou tão ofendido. E eu preciso que as pessoas cheguem e massageiem meu coração. Eu queria que as pessoas, irmãos, eu estava num ponto assim, eu queria que chegasse um grupo de pessoas e dissesse assim, olha, você foi ferido, você foi machucado, você precisa... Eu queria que as pessoas chorassem pelo meu problema, eu queria que as pessoas se condoessem por mim, aí eu me sentiria aliviado. E quando eu encontrava alguém que eu contava o meu caso e as pessoas não chorassem, então eu achava que era impossível a pessoa não chorar por causa do meu problema. Agora, eu me declinar e dizer que eu devo perdoar? Não. Irmãos, eu não consegui dormir aquela noite. Quando foi 9 horas da manhã, eu peguei o telefone e liguei para a pessoa e disse, eu quero lhe pedir perdão. Quando eu pedi o perdão, irmão, assim, eu comecei a chorar. E sabe o que saiu do meu coração? Parecia que saía algo escuro. Algo assim começou a sair dentro de mim.
aquela tristeza que meu coração estava negro, parece pesado, triste, começou a esvaziar, e eu olhava assim para a janela e parecia que o dia começou a ficar mais claro, o sol começou a brilhar mais lindo. Sabe o que foi? Saiu, irmãos, o mal, saiu tudo aquilo que parece que não vem de Deus, vai se juntando ali e fazendo um ninho. E aquilo vai gerar morte, vai gerar doenças, vai gerar problemas para o homem. Isso vai se alojando no coração, alma, e vai migrar para o corpo, aonde tem as origens de muitas doenças. Então, queridos, é possível, nós estamos falando de família, nós estamos falando de algo que às vezes se chocam e depois não pode fazer disso algo que vai lhe gerar tristeza, seja qual for o problema. Diga, Senhor, eu vou liberar o meu perdão. Sabe por quê também? Porque também eu sou uma pessoa que preciso do teu perdão. Nós somos falhos, nós somos pecadores. E, Senhor, Jesus disse que nós devemos perdoar as pessoas para que também nós possamos receber o perdão do Pai. Amém? Assim como vocês perdoam os vossos inimigos, Deus também, o vosso Pai, vos perdoará. Amém? Conclusão. Em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos produtos de nenhum processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. O ser humano criado no sexto dia tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida.